Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um TopWaycast. Eu sou Tainá Carvalho, sou cofundadora da Topway, líder da nossa comunidade de autocuidado. E hoje eu tô aqui recebendo, esse médico incrível, o doutor Cristiano Cruz, que vai falar um pouquinho para vocês. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre performance esportiva. Então vem com a gente, assiste até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, Conta um pouquinho aí quem é o doutor Cristiano Cruz. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Tainá. É um prazer sempre poder trocar ideia com você. E, bom, o doutor Cristiano Cruz, ele começou a formação médica dele como ortopedista e depois migrei para a nutrologia. Hoje eu tenho registro de especialista nas duas áreas e foco mais na nutrologia esportiva, emagrecimento e reposição hormonal. Uhum. E eu estou disposto aí para a gente fazer esse bate-papo. Acho que a gente vai falar sobre suplementos, sobre o que é. Sim, exatamente. Eu queria então já começar te fazendo uma pergunta, Vamos aproveitar aqui. O doutor tem um conhecimento muito grande sobre nutrientes, sobre suplementação. E eu quero começar perguntando, porque a grande maioria das pessoas, elas acreditam que saúde mental está diretamente ligado apenas com a saúde emocional, mas a gente sabe que também é uma ligação direta com a saúde nutricional, E a maioria das pessoas está com deficiência de alguns nutrientes que são fundamentais para manutenção da saúde mental. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. É verdade. E assim, o que a gente nota é que o padrão alimentar das pessoas tem piorado cada vez mais e é uma escolha de alimentos que têm menos nutrientes. Além disso, assim, felizmente, todo mundo está buscando uma qualidade de vida, uma forma física melhor, mas acaba se colocando em dietas onde acaba fazendo deficiências de nutrientes que podem comprometer não só a saúde física, mas a saúde mental como um todo. A Uhum. gente vai dar o exemplo de deficiência de triptofano, deficiência de magnésio. Esses nutrientes, eles colaboram com a nossa saúde mental, eles ajudam. O triptofano, por exemplo, é um aminoácido que é precursor da serotonina e da melatonina, Uhum. então a deficiência disso pode atrapalhar a gente no mecanismo de sono Uhum. e podem agravar quadros de depressão, por exemplo. Uhum. Então, geralmente, assim, quando a pessoa tem um sintoma de desânimo, às vezes dificuldade para dormir, ou tá sem energia mesmo para a vida, pode ser um indício de que ela está com alguma deficiência, por exemplo, no triptofano, então. Sem dúvida. A Uhum. deficiência de triptofano é um exemplo, não é uma condição mais difícil de acontecer, mas, Aham. ela pode é um quadro que pode agravar a depressão. Uhum. Mas, a deficiência de vitaminas pode gerar uma Uhum. falta de energia que também pode ser confundida com desânimo, falta de ânimo para a vida. E é Uhum. importante, eu falo que, emagrecer não é só ficar sem comer e tomar remédio. Uhum. Emagrecer é olhar o corpo como um todo, Uhum. se preocupar com o aspecto nutricional, com o aspecto nutrológico, escolher, porventura, as medicações de acordo com o seu padrão alimentar, mas Uhum. lembrar que tem que fazer atividade física. A gente, isso não era de um senso comum com as pessoas, mas a gente, quando pratica atividade física, a gente produz miocinas. Um exemplo dela, por exemplo, é a erisina. Uhum. E a prática de atividade física aumenta essa substância no corpo que Uhum. leva a fatores anti-inflamatórios. Então, exercício é realmente remédio e pode ajudar a tratar e até melhorar quadros graves de depressão. Olha, que interessante. A gente fala muito disso na Topa, Acho que até por isso que a gente se conectou tanto, porque os nossos propósitos, são similares. Porque o ser humano, ele é corpo, ele é mente, ele é alma. Ele não pode ser visto apenas como um pedaço. Eu acho que a gente vem de uma geração de muitos especialistas ali, Então, um médico que entende só dos ossos, o outro que entende só da mente, cada um entendendo de uma parte. Mas o ser humano, ele é uma coisa só, Então tudo tem ligação uma coisa com a outra, e eu acho bonito esse trabalho que o senhor faz de olhar esse ser humano como um todo, É assim que funciona lá também com seus pacientes, Eu sempre falo que a ideia de ajudar as pessoas, a minha área, eu trabalho muito com emagrecimento e tratamento da obesidade, e eu falo que tem que pegar na mão.
As pessoas chegam muito no consultório com aquele sentimento de frustração por já ter tentado emagrecer várias vezes, mas Aham. às vezes é porque está fazendo errado, entende? Uhum. E eu entendo que meus pacientes, por exemplo, no acompanhamento, a gente monta a dieta, faz o planejamento alimentar ali, faz o Uhum. planejamento de atividade física, como eu fiz a ortopedia, eu também ajudo com o tratamento das lesões, mas prescreve as medicações de acordo com o seu padrão e acompanha. Meus pacientes têm um número de WhatsApp para falar comigo, para a gente poder bater esse papo, poder Uhum. pegar na mão e ajudar ali semanalmente, corrigir as arestas para Uhum. chegar lá no final. A gente Uhum. começou a criar muito um conceito de focar 100% no remédio É. e esquece que o remédio é uma ferramenta só para ajudar, Uhum. mas ele sozinho não vai resolver, não é Uhum. verdade? É, acho que a gente precisa de uma mudança de mentalidade primeiro, né, antes até da mudança de hábito, porque se eu mudo a minha mentalidade, aí realmente eu consigo entender o que que é prioridade, né, e a gente fala muito isso na comunidade top, quem tá aqui nos assistindo que faz parte da comunidade sabe, né, eu repito muito, que autocuidado é prioridade. Mas isso às vezes a pessoa repete porque ela já ouviu falar, porque ela sabe que é, mas só saber de forma racional ainda não é suficiente, isso precisa fazer parte mesmo da mentalidade, porque aí, independente da ocasião, ela consegue, trazer para a vida dela isso como uma verdade e aí sim vira uma mudança de hábitos, né. E quando seus pacientes chegam lá na clínica, geralmente, né, a busca maior é estética, né, ou eu quero emagrecer, que essa é a maior busca do pessoal. E aí conta um pouco então pra gente como que funciona essa triagem, né. E aí também eu queria que você acrescentasse pra gente o que que entra de suplementação nisso tudo, né, como um aliado nessa jornada aí do bem-estar, do emagrecimento e da saúde como um todo. Como é que a gente faz lá? Eu recebo o paciente, a gente faz uma avaliação ali para eu entender um pouco, como eu falei, o perfil alimentar do paciente, quais são os hábitos, quais são os alimentos que ele mais gosta. Eu peço exames de sangue ali para avaliar o perfil metabólico dele, entender o que está faltando, o que que a gente pode corrigir. A gente já já eu vou falar algum sobre os nutrientes à parte, mas Aham. poder ajustar isso para poder montar essa dieta com as coisas que o paciente gosta, adaptado à rotina, ao hábito de vida dele. Eu falo que, por exemplo, o exercício, o Uhum. paciente tem que ser o que ele gosta. Qual é a melhor atividade física? Se eu puder dizer, eu vou falar que é a musculação. Mas é o que a pessoa gostar, porque se ela falar que não vai fazer, antes que É. ela faça atividade lúdica que dá prazer para ela, do que ela não fazer nada, né? Uhum. Buscar o emagrecimento, a gente fala que se preocupar com a massa muscular é tão importante quanto buscar o emagrecimento. A gente não pode pensar só no peso. E às Uhum. vezes, imagina que um paciente ganhou 5 quilos de músculo, perdeu 5 quilos de gordura. Ou talvez o peso dele não mudou nada, mas ele emagreceu 5 quilos, porque Uhum. emagrecer não é perder peso, é perder Uhum. gordura. A Uhum. massa muscular é o motor desse carro, essa máquina que Deus deu pra gente. É. E se a gente não se preocupar com isso, a nossa qualidade de vida vai cada vez caindo, a gente vai ficando cada vez mais fraco e cada vez mais você tende a ficar mais inflamado, é mais Uhum. fácil de ter um efeito sanfona. Então, Uhum. a gente tem que repor os nutrientes que estão faltando. E falando sobre suplementação, por exemplo, a gente pode usar recursos. A gente, abrindo um pouco sobre a medicina esportiva, Aham. a gente tem substâncias que são chamadas de nível A de evidência. São substâncias que têm benefício comprovado Uhum. e pouco malefício. Então, a Uhum. gente pode falar, por exemplo, sobre a cafeína, que é Uhum. nível A de evidência. Ela pode ser Olha. utilizada para ajudar na performance esportiva. Ela ajuda no retardo da percepção de fadiga. É todo mundo que precisa? Não, tem pessoas que são maus metabolizadores de cafeína e essa Uhum. pessoa, mesmo com pouca dose, ela não se sente bem, ela dá dor de cabeça, ela dá palpitação. Mas boa parte das pessoas, quando está num processo de emagrecimento, tá comendo pouca comida, né? Tá pondo pouca gasolina no carro. Eu falo, Uhum. então o corpo ele entra em modo de economia de energia. E às vezes a Uhum. cafeína pode ajudar, sim, ajudar a ter ânimo para ir para academia ou fazer as suas atividades. A Uhum. gente tem a creatina. A creatina também é nível de evidência. A creatina, ela se junta com fosfato e faz como é que eu vou falar? É um outro combustível que o corpo utiliza, que serve para explosão, exercício de explosão. Então ela é boa para Uhum. academia, por exemplo. Uhum.
para o CrossFit, por exemplo. Então, Aham. a creatina, ela ajuda a pessoa a fazer um pouco mais de sequências, de mais repetições, o que Aham. permite que ela ganhe massa muscular, se ela treinar e comer Dá uma direito. sensação até de mais força muscular também, Exato, né, é na hora do exato. treino. E a creatina, até quero fazer um adeno, ela sempre foi um suplemento muito julgado, o pessoal falava de pedra nos rins, né, e aí é um pozinho branco, então o pessoal tinha preconceito quanto à creatina e agora tem se falado tanto que, se eu não me engano, na Top é um dos produtos mais vendidos é a creatina, né, então assim, além dessa parte da explosão no treino e da ajuda da força muscular, tem evidências sobre a ajuda na parte cognitiva também? Tem estudos novos falando sobre uma possível ajuda no retardo do declínio cognitivo. Se Hum, falou muito em creatina e lesão renal, isso a gente já sabe hoje que não acontece. aham, Creatina e queda de cabelo, que também é um mito, não tem queda de cabelo. E a uhum, creatina hoje ela é recomendada até para os idosos, né? uhum. Ela deve ser evitada em pacientes com doenças renais graves, mas é porque a proteína deve ser evitada e quantificada, não é uma questão específica Da da creatina. creatina nesse caso. Uhum, A gente falando mais ainda, a gente fala da beta-alanina, que é uhum, nível A de evidência. Ela é uma substância que ajuda o corpo a demorar a entrar em acidose. O que é isso? Quando a gente começa a fazer exercício e sente aquela cãibra, aquela queimação, ela permite para exercícios de alta intensidade, duração ali às vezes até de 1 a 4 minutos, que a pessoa consiga se manter no exercício. Ela, a beta-alanina é muito comum em pré-treinos. Eu até uhum. acho que tem no pré-treino Tem, da tem no Topper. pré-treino da Top. A betalanina é aquele que a gente fala que pinica? Exato, É é ela esse? mesma. Esse é o É. efeito colateral dela. Aham, Ela dá uma sensação de formigamento, e aí uhum, a sugestão para resolver essa questão é dividir, fracionar ela em, uhum. em 3 a 4 porções por dia. É, na Topper a gente tem o Red pré-treino, né, que tem a opção com cafeína e sem, mas os dois têm a betalanina, mas é uma dosagem menor e aí ele tem o HMB na fórmula, assim, o pessoal fala que ele é mais suave, vou usar Sim. esse termo, né, na prática. E a gente tem o pré-treino turbo, que também tem a betalanina e tem uma dosagem maior de cafeína, e aí ele dá, o povo fala que tem que pinicar, porque se não pinicar, não foi, né. Não sei se isso é mito, mas essa geralmente pinica mesmo, mas, traz esse retorno, né, de Sim, trazer mais energia, mais disposição e mais resultado, performance no treino mesmo, que é o que todo sim, mundo quer, né. sim. Na verdade, não precisa, Não não precisa precisa formigar, mas é pinicar porque a não, galera, quando pinica, sente que quer dizer que está fazendo efeito, tá né? fazendo efeito, é. Você falou sobre o HMB, Aham, hidroximetilbutirato. Ele é uma substância, já que ela é um grau de nível B, mas já tem evidência que funciona. Ela aham, tem o maior benefício, acho importante a gente citar, para pacientes que estão iniciando o treinamento e idosos. Pacientes uhum, idosos, o HMB tem evidência científica que ele funciona e ajuda a aumentar a massa muscular, e pode aham, ser uma alternativa segura e eficaz para o paciente que está uhum, iniciando o treino e ainda é um idoso que está querendo começar a fazer atividade física, a uhum. ganhar massa muscular mais rápido. É, e é o único pré-treino do mercado. Até então, se tiver outro já agora eu desconheço, mas o nosso foi o primeiro com HMB na formulação do pré-treino, justamente porque a gente se preocupa mesmo, né, com a saúde como um todo. Então, a gente sempre busca trazer esses nutrientes com evidências que ajudam quem está consumindo, né, o nosso cliente ali a chegar num resultado sem perder saúde, pelo contrário, ganhando saúde, que é o que mais importa, Sem né? dúvida. E tem mais componentes, nutrientes com evidência nível A. Quando o senhor fala de evidência nível A, é porque é o que tem mais evidência de comprovação que É o que realmente tem o maior, funciona. isso, tem o maior grau de evidência de Aham. comprovação que aquilo funciona e com poucos malefícios, né? Não, Então a cafeína, a creatina a e a betalanina, betalanina. não, tem mais. Nós Tem podemos mais? falar do whey, o famoso whey, Olha. que tem um alto grau de evidência científica. O whey, ele é dividido em normalmente 3 tipos de whey, né? O whey concentrado, Uhum, o whey isolado, onde foi normalmente isolada a lactose, é mais utilizado para pacientes que têm intolerância à lactose, e o whey hidrolisado, onde uhum, aquela proteína ela foi
quebrada para ela ter uma digestibilidade maior e normalmente para pacientes pós-bariátricos ou que têm Aham. alguma dificuldade de absorver. E também tem o whey que eu gosto muito, que é o Uhum. whey 3W, né? Que Uhum. mistura um pouco de Uhum. cada whey ali e tem tempos de absorções um pouco diferentes, porque É. cada um deles ali tem um tempo um pouco diferente de absorção. Uhum. Falando em grau A, a gente fala do nitrato, que vem no Deixa eu famo... Fica à só te fazer vontade. uma perguntinha aqui sobre o whey, porque muito, né, muito se tem pedido wheys, que não são da proteína do soro do leite, né, aquele famoso whey vegano, whey de ervilha, mas até onde a gente sabe, o que tem maior grau de evidência que realmente funciona é o da proteína do soro do leite, é isso? Isso é verdade. É o seguinte, Uhum, nós temos 20 aminoácidos proteicos no corpo, ou seja, a gente, para produzir nossas proteínas corporais, a gente usa 20 aminoácidos diferentes. O whey é uma fonte de proteína que a gente chama de alto valor biológico. Então, ela tem muito de todos os aminoácidos. hum, A proteína da soja, a proteína ou da ervilha, não é que ela não tem qualidade, mas uhum, ela não tem o mesmo perfil de aminoácidos. Ela tem hum, alguns aminoácidos que estão em pequena quantidade, e aí você não consegue entregar uma variedade de todos os aminoácidos para aquela refeição ou para aquela uhum. reposição de proteínas, Uhum. entende? E essa variedade de aminoácidos é importante para a composição da massa muscular ou seria para algum outro benefício do whey? Na verdade, ela assim, do ponto de vista proteico, você Uhum. precisa de todas, né? Então, Aham, é um benefício para a saúde. entendi. Agora, especialmente leucina, a gente vai falar entre os Uhum. aminoácidos, a leucina é o aminoácido que mais ativa mTOR, que seria a proteína Uhum. que gera a síntese proteica, a proteína que gera a síntese proteica. Então, o whey tem uma boa quantidade de leucina. Normalmente, os Uhum. outros wheys, a gente nem é whey, na verdade, né? Uhum. Mas esse mix de aminoácidos tem Uhum. uma quantidade de leucina menor. Pode ser adicionado, mas em geral tem uma quantidade de leucina menor. Então, Uhum. pensando na síntese muscular, a evidência maior é do whey. Uhum, boa, obrigada, viu. Essa era uma Imagina. dúvida minha, porque o pessoal sempre questiona, né, e aí eu já tinha essa informação de que o whey protein, que é o do soro do leite, é o que tem mais evidência, mas agora ficou bem claro, né, o porquê, a gente trabalha com ele. Sim. E aí tem mais, então pode falar ma A é gente interessante, né, a gente saber, assim, porque de repente tem muita coisa que vai na moda, né, "Ah, esse suplemento aqui tá na moda", mas é interessante a gente saber qual de fato é o mais estudado, que tem comprovação, o que você vai tomar e de fato vai te trazer o resultado, né, que é, você e, quer? e não é só para isso, né? Os suplementos, eles têm relação também com modalidade esportiva. Por Uhum, exemplo, a creatina é boa para exercícios de explosão. Então, ela é uhum, boa para musculação, ela é boa para o crossfit. Ela não é boa para você correr um triatlo. uhum, Se você for para um triatlo, se for para um exercício de longa duração, a gente entraria, por exemplo, no próximo, que a gente vai uhum, citar, que é nível A de evidência, que é o nitrato, que uhum, vem do famoso suco da beterraba, o pessoal uhum, fala. O uhum, nitrato, ele aumenta a vasodilatação e uhum, ele é bom para exercícios de endurance, para exercícios de longa duração. uhum. Como a betalanina, por exemplo, são exercícios de alta intensidade de até ali 1 a 4 minutos. Então, Aham. não é só jogar todo o suplemento para dentro, é É. entender qual é o sentido, qual é a O modalidade, qual é o objetivo, né. objetivo Esse, inclusive, é o que tem no nosso pré-treino turbo, que é o extrato de de beterraba, beterraba. o nitrato, e também ajuda nessa questão, então, da vasodilatação e para Sim, treinos de maior duração, né. exatamente. Que legal. E o ômega 3, eu também tenho dúvidas sobre o ômega 3, porque assim, eu sou, né, hoje diretora de relacionamento com os nossos prescritores dentro da Top. Então eu Uhum. viajo o Brasil todo aí acompanhando as propagandistas e visitando nutricionistas. E todas elas prescrevem ômega 3. O porquê que é tão importante esse produto? Vamos lá, vamos lá. O whey, assim, o ômega 3, Ah, ele é nível B de evidência, não significa que não tem, só não é. aham. O nível A ainda tem alguns estudos conflitantes, mas ele indiscutivelmente é um antioxidante. Uhum, O ômega 3 é um nutriente essencial para o corpo, tá, gente? É, assim como a gente desenvolve a doença de deficiência de vitaminas, a gente pode desenvolver a doença de deficiência de ômega 3. Então, o ômega 3 é um antioxidante e ele pode ajudar no retardo da percepção de dor após exercício.
Então, Hum, pacientes que são muito inflamados ou que praticam esportes de alto impacto, que faz muita inflamação, o whey pode dar o benefício a isso. O uhum. whey também, desculpa, O o ômega. ômega 3 Aham. ainda tem uma vantagem que ele ajuda a baixar os níveis de triglicerídeo no sangue. Uhum, Então, ele é famoso pela história do pessoal do Alasca, que perceberam que tinha uma longevidade muito grande, e quando foram observar, se eu não me engano, eles consumiam 14 gramas de ômega 3 ao dia, e é uhum, um suplemento que a gente percebe que reduzir o grau de inflamação ajuda na melhora da saúde como um todo, a saúde uhum, metabólica, a saúde cardíaca, e acabou que é um suplemento que tá aumentando o uhum. consumo aí dentro da população. E geralmente na alimentação a gente encontra o ômega 3 onde? Porque geralmente, né, é baixo a quantidade de ômega 3 na alimentação aqui da gente aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Sim. Você encontra na linhaça, você Uhum. encontra nos peixes de água fria, você encontra no salmão, atum. Ah, sim. Só que quantas pessoas comem isso dentro da rotina 3 vezes na É, semana, entende? é. Então acaba que a gente faz essa suplementação. Uma pessoa, só é um ponto importante, uma pessoa que faz uma dieta completamente variada, Uhum. com peixes 3 vezes por semana, come pouca carne vermelha, come toda uma variedade de frutas, legumes e verduras, ela talvez não precise de suplementação, mas a Uhum. pergunta que fica é: quem faz isso? É, Quem come assim? é. Entende? É o ideal, mas a Uhum. gente tem que pensar que se você não tem um padrão alimentar muito bom, talvez seja interessante suplementar com alguns nutrientes que possam te ajudar. O Uhum. ômega 3 é um nutriente antioxidante que pode colaborar aí com a saúde cardiovascular. Uhum. A gente falou sobre, estou lembrando aqui, a gente falando sobre Aham. declínio cognitivo, eu lembro do ômega 3 porque eu consumo Uhum. e tem um nutriente que está sendo reconhecido nos Estados Unidos e foi aprovado pelo FDA americano para retardo do declínio cognitivo, que chama fosfatidilcerina. Uhum. A dose, eu posso falar a dose aqui? Acho que eu não posso não, Pode. 100 a 400 miligramas, Aham. e é uma substância que já foi aprovada nos Estados Unidos, que ainda não entrou tanto no mercado brasileiro, mas que em breve deve entrar, porque ela ajuda no retardo cognitivo, especialmente em pacientes com Alzheimer e com demência. Uhum. Lá em casa mesmo eu prescrevi para minha família. Olha só, que interessante. Na Top a gente tem, né, o ômega 3 com fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina. Eu sempre erro essa palavrinha, mas é esse aí. A gente tem na Top e, assim, tá tendo uma boa aceitação, porque eu não sei se tem alguma relação, aí o senhor vai poder me falar até melhor, mas parece que depois também do Covid, as pessoas ficaram com a parte da memória muito afetadas. Muita gente, até a gente mais novo, com problema de memória, né, de lembrar das coisas. E aí, essa parte cognitiva, né, e o número de Alzheimer também aumentando, todo mundo começou a se preocupar mais. E aí, esse suplemento vem para ajudar, não é isso? Assim, a síndrome pós-Covid, ela pode gerar uma fadiga crônica importante e uma redução da memória. Uhum. Não é que a fosfatidilcerina vai curar a pessoa daquilo ali, mas a gente Aham. está falando em retardo do declínio. Então, aquilo pode ajudar aquilo ali a ou não progredir ou progredir lentamente. Uhum. Então, é um nutriente, a gente chama de neuronutriente. Existem vários neuronutrientes, posso citar aí já já, Aham. mas ela é um deles e é Uhum. um neuronutriente que tem evidência que a gente Uhum. pode usar e que, pra vocês terem uma ideia, ela é um fosfolipídio que fica na membrana do neurônio. Então, ela ajuda na Hum. condução do impulso nervoso e ajuda na liberação, a gente chama de exocitose, dos neurotransmissores. E é Uhum. por isso que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo nutrientes. E Uhum. esse é um deles. Então, Uhum. repor isso pode ajudar a manter o neurônio com uma Entendi. membrana ainda de qualidade. E é isso que a gente, do ponto de vista clínico, enxerga no que é o retardo do declínio cognitivo, E dá entendeu? para usar com a pessoa que já está com o Alzheimer, por exemplo, e também para pessoas que querem prevenir. Exato, sem Entendi. problema nenhum. Uhum. Ela é aprovada pensando no do Uhum. retardo do declínio cognitivo. Então, isso Uhum. pode ser para qualquer pessoa que se considerar que pode Uhum. estar sob risco disso. Mas a Uhum. gente pensa em população de risco normalmente, né? Uhum. Não vejo porque uma pessoa
com 15 anos vai precisar fazer isso, mas Aham. uma pessoa que já tem histórico de sintomas depressivos, uma pessoa que Uhum. já tem um histórico familiar de Alzheimer, uma Uhum. pessoa que já sente que a memória já não está lá, aquela mesma Uhum. coisa, ela pode ser uma candidata a fazer uso do suplemento. Que legal, coisa boa. E aí você falou a respeito, de vários nutrientes que são importantes para essa saúde cognitiva. Além desse, tem mais alguns, né. Eu lembro o dia que eu te visitei lá, você me mostrou até uma tela com vários ali. Pode citar alguns pra Sem gente? dúvida. Bom, a gente falou do aminoácido triptofano, Uhum, ele é o precursor da serotonina e da melatonina. A uhum, vitamina B6 é importante. Vamos falar das vitaminas B6, B9 e B12. Elas fazem parte da integridade do sistema nervoso uhum, e do consumo de energia. Ela é um cofator para o consumo de energia. A falta dessas três vitaminas pode dar uma dificuldade para tratar depressão, por exemplo, e pode fazer com que a pessoa se sinta bem mais cansada. Inclusive, a vitamina B9 e a B12 pode levar a deficiência delas à anemia. A uhum, gente, o magnésio é importante, esse íon ele ajuda na função dos neurotransmissores, uhum, e a gente fala da colina, né, que é o precursor da acetilcolina, que também é um neurotransmissor associado à memorização e ao aprendizado, uhum. e acho que é isso. Uhum. Eu fico assim admirada, porque, gente, eu acredito muito que informação é liberdade. Muitas vezes a gente vai, né, principalmente nessa geração onde a gente vai muito por influência digital, né, talvez de pessoas que nem têm tanto conhecimento, e aí a gente acaba indo na onda, gastando dinheiro e se frustrando porque você está consumindo algo que não é para você. E ser humano, ele precisa ter um atendimento personalizado, porque cada um, igual o senhor falou, tem algumas pessoas que vai precisar de alguns tipos de nutrientes diferentes de outras, né. Então, informação é liberdade, é você entender um pouquinho mais, até para conseguir pedir a ajuda de um bom médico, de um bom nutrólogo, de um bom nutricionista, né. Então, já quero, né, nós não estamos finalizando ainda, mas já quero agradecer muito, porque esse assunto, assim, acaba trazendo para a gente muito conhecimento, e conhecimento é liberdade. Bom, diante de tudo isso que a gente falou, eu acredito que o mais importante para as pessoas que estão nos ouvindo é ter esse entendimento do quanto corpo e mente estão interligados, né? O quanto a alimentação aliada à nutrição, aliado à suplementação e atividade física vai trazer um benefício para a saúde mental. O que o senhor pode falar a respeito disso? Pudesse dar uma dica aí para quem está nos ouvindo, né? O que seria? Eu diria que assim, antes de pensar num projeto, se tiver o exemplo da perda de peso, tiver querendo emagrecer, se for 1, 2 quilinhos, talvez procurar um nutricionista para te ajudar a montar uma dieta que vai te ajudar a buscar esse resultado. O nutricionista vai conseguir avaliar sim a carências de vitamina e vai conseguir orientar lá uma melhor atividade, uma dieta de qualidade, balanceada. Se for um Uhum, paciente que está em obesidade ou um paciente que precisa perder uma quantidade de peso grande, que procure um médico de confiança para poder fazer um planejamento, entende? Eu acho que esse é o ponto que é um senso comum aí nosso, que a gente já uhum, conversou, a ideia de que não é um problema suplementar, mas existe um mercado de suplementação onde todo mundo toma tudo. é, E existe uma indicação para cada um, para a atividade que cada um está disposto, para deficiência que cada um possa ter, que precisa ser reposta, procurar um profissional que vai fazer uma boa avaliação, vai montar um planejamento para todos, vai montar junto com o nutricionista ali uma dieta, vai orientar a atividade física, vai escolher eu falo que Deus deu um carro para a gente dirigir, que é o nosso corpo, uhum, e os remédios são ferramentas, que vai uhum, escolher a ferramenta certa para apertar o parafuso certo, que não é só jogar um monte de remédio para dentro para ver o que vai dar. Às vezes o paciente, a gente não fala muito disso, mas estima-se que 1/3 dos pacientes que têm obesidade têm transtorno de compulsão alimentar. Então, às vezes, você vai dar um remédio para ele, você vai tirar a fome dele, mas você não tratou a compulsão dele. Quando você baixar o remédio ou quando ele diminuir o remédio, ele vai voltar a ter compulsão, ele vai voltar ao peso dele. E, em geral, as pessoas vão lá e culpam o remédio. A culpa não é do remédio. A culpa
é porque o tratamento precisa de uma linha de raciocínio e as pessoas, em geral, focam só no remédio e Uhum, acabam, quando se frustram, não entendendo que a culpa não é do remédio, a culpa é deles. A uhum, culpa é de não ter feito o tratamento da maneira correta. Eu falo uhum. culpa, mas a responsabilidade, né? Responsabilidade, é. E a ideia, assim, o recado que eu posso dar para todos é: procure alguém que vai te ajudar, Uhum, que vai fazer com que você busque chegar para o seu resultado, que você consiga emagrecer ou que você aumente a sua massa muscular, mas sem perder saúde. Não uhum, adianta a gente pagar qualquer preço para chegar no corpo que quiser ou emagrecer. Eu acho que a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar. E uhum. aí o resto vai ser uma consequência maravilhosa de um resultado sensacional aí. Perfeito. E você falando aí, eu fiquei pensando aqui assim, tem produtos que têm aquele componente que é importante, aquele nutriente que é importante, mas às vezes não está na dosagem que faz diferença. Eu já vi até em suco de criança falando melhor imunidade, suco de caixinha. Aí você olha lá, tem vitamina C, mas uma dosagem que não faz a menor diferença. Só que, às vezes, na embalagem, tá ali bonito, chama atenção, você acha que tá ajudando na imunidade. Tem uma dosagem certa recomendada de cada um desses nutrientes, cada um desses suplementos, para realmente ter um impacto e uma resposta no corpo e comportamental também, não tem? Sem dúvida, todos têm um valor de referência de reposição. Vou Uhum, dar um exemplo. Cafeína foi estudada 3, 5 e 7 miligramas por quilo de peso pré-treino. 7 e 5 miligramas se viu que 7 deu muito efeito colateral, deu mais efeito colateral e não deu um benefício clínico em relação a 5. Então, hoje a dose de cafeína, por exemplo, é entre 3 a 5 miligramas por quilo de peso. peso. Então, a gente vê pré-treinos, que a gente fala do pré-treino feminino, que tem uma dose menor de cafeína, e um Uhum, pré-treino em que tem uma dose maior de cafeína. A uhum, pessoa é, ela vai ter que entender qual é a relação dela, como ela metaboliza a cafeína e entender qual é a melhor dose que vai caber dentro do universo dela, que vai dar o benefício sem dar tanta taquicardia, aquela sensação de morte uhum, iminente. uhum, Pode chegar nesse nível em alguns pacientes. Então, é minimizar o efeito colateral. uhum. E isso vai de acordo com a dose que a pessoa precisa. E a É. ideia é que isso possa ser avaliado antes dela começar a tomar aquele Uhum, suplemento. uhum. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para falar que na Topper, né, a gente, antes de desenvolver todos os produtos, a gente buscou um time de pesquisa e desenvolvimento formado por médicos, nutricionistas, educadores físicos, né, um time ali multidisciplinar, justamente para conseguir entregar no produto algo que de fato tivesse um benefício para a saúde, sem incluir, né, minimamente ali os malefícios, porque às vezes tem produto que entrega o nutriente, mas também entrega um monte de aditivos químicos, adoçantes artificiais, enfim, que acabam fazendo mal para a saúde com o uso contínuo. E a gente tem muito esse cuidado, eu acho que até por isso, né, que o doutor gostou da Top e veio para o nosso movimento e hoje faz parte do time nosso de parceiros e prescritores Top, porque entendeu que a gente tem esse cuidado mesmo, de fato, a colocar uma dosagem que realmente faz diferença, né, dentro ali de cada composição, ou que é o máximo ali permitido pela Anvisa também para uma suplementação. Então, assim, aproveitando a deixa, né, e a oportunidade, vocês que nos ouvem, ter essa consciência, assim, e esse entendimento que quando você tem uma empresa que tem um propósito e cria um produto para atender o propósito, é muito diferente do que quando você tem uma empresa que quer atender só ao objeto social do lucro, porque quando você vai escolher alguns ingredientes para lucrar, você coloca uma dosagem menor, porque você consegue um custo menor, fala que tem e vende, né? Às vezes vende até melhor, mas não, talvez não vai trazer a quantidade de benefício que um produto na dosagem certa traz. Então, eu volto a reforçar também a importância de buscar profissionais para te orientar, né? Buscar um nutricionista, buscar um médico de qualidade para você, de fato, colocar o seu autocuidado como prioridade.
Bom, nós estamos já chegando ao fim. Eu queria te pedir, então, para você deixar aí um recadinho final para quem nos ouve. Foi um bate-papo muito interessante. Eu gosto de pessoas inteligentes que trazem conhecimento, que agregam, né, para a gente. E o que que você pode deixar aí de recadinho para quem nos ouviu até aqui, então? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, espero que a gente possa encontrar, mas fazer outros podcasts para a gente bater um papo Claro. sobre o tema que você quiser escolher. Uhum. E para o pessoal de casa, quem estiver buscando emagrecimento, quem estiver preocupado com a própria saúde, se quiser me seguir, @Dr. Cristiano Cruz. Minha área é emagrecimento, reposição hormonal, falo sobre suplementação, falo sobre dieta, falo sobre atividade física e a minha meta, acho que o que casou aí com nosso propósito, a minha Uhum. meta é sinceramente ajudar pelo Instagram quem não pode vir ao meu consultório, quem não pode pagar a consulta. A ideia é um propósito mesmo de poder ajudar aí quem precisa de orientação e de ajuda nessa área. Estou Uhum. sempre à disposição. Obrigada, viu? E para você que nos ouve, o meu recadinho mais uma vez é: se autocuidado é prioridade, vamos cuidar direito. Você, o seu corpo, a sua mente, a sua alma é o seu templo sagrado, é o seu presente. Então essa é a mensagem da Topo e essa é a minha mensagem para você. Cuida bem desse templo, cuida bem desse corpo, dessa mente, dessa alma. A Topo é essa comunidade de autocuidado que está aqui para te ajudar, para te apoiar nessa jornada rumo ao topo. Então, vem pertencer a essa comunidade, vem levar essa mensagem. Já nos segue aí também no Instagram, @Topway. E muito obrigada, né? Prazer é todo Espero meu. sim a gente poder ter mais oportunidade de conversar e levar conhecimento para o pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.